Nesse momento, a Connect TV, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Barueri, a ACIB, inicia uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao Legislativo Estadual e Federal e também com pré-candidatos ao Governo do Estado de São Paulo e à Presidência da República. Hoje, recebemos aqui, na sede da ACIB, em Alphaville, os pré-candidatos do Partido Novo: Felipe Dávila, pré-candidato à Presidência da República, e Vinícius Poit, pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo. Nesse momento, eu passo a palavra ao pré-candidato Felipe Dávila para fazer a sua apresentação ao público da Connect TV e aos associados da ACIB. Bom dia a todos. É um grande prazer participar desse evento aqui, dessa nossa primeira conversa de uma grande rodada pelo interior, porque não tem maneira melhor de começar uma conversa do que falando com o comércio, do que falando com as pessoas, dos pequenos comerciantes, os médios comerciantes, as pessoas que põem a mão na massa e geram emprego nesse país e fazem esse país andar. O que nós vamos fazer nessa campanha presidencial é apresentar um discurso para uma categoria que foi sempre esquecida pelos governantes desse país: os empreendedores, as pessoas que geram emprego, que acreditam no país, que investem no país. Essas pessoas que não têm medo de inflação, situação difícil, crise, Covid, estão sempre dispostas a acreditar no Brasil. E esse nosso empreendedorismo é muito diferente de demais países da América Latina. Pegar na Argentina, empreendedor na Argentina tira o dinheiro da Argentina, põe o dinheiro na Europa, nos Estados Unidos para se precaver, porque não acredita no país. O empreendedor brasileiro acredita no país. Quem não acredita no país é o governo que não acredita nos empreendedores. O governo só cria problema para os empreendedores, só cria dificuldade. Temos o sistema tributário mais complexo do mundo, no ranking entre 195 países. Mais complexo do mundo, número 1 de complexidade. Empreendedor que devia estar gastando tempo inovando, criando, investindo, tem que gastar tempo com contador, tem que gastar tempo na corte para resolver problema tributário. Isso é um absurdo. Isso impede a produção no Brasil. Empreendedor que acredita no Brasil e vê a produtividade desse país caindo há mais de 20 anos, vê a competitividade do Brasil caindo há mais de 20 anos por causa de políticas protecionistas que criam feudos de privilégio, que têm acesso a dinheiro do governo e não deixam o mercado acontecer e fazer com que nós consigamos competir internacionalmente. Então nós vamos fazer um governo voltado para os empreendedores. Empreendedor quer competir, empreendedor não tem medo de competição, empreendedor quer aumentar a produtividade. E nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer uma abertura unilateral da economia brasileira em 4 anos. O Brasil precisa voltar a competir internacionalmente. Nós estamos perdendo mercado. Nós só conseguimos exportar commodity. Tudo que é produto de maior valor agregado, a gente não consegue mais vender nenhuma coisa lá fora. Por quê? Porque essa política protecionista vem matando o Brasil, vem matando a competitividade do Brasil. E toda vez que eu converso com empreendedores, ninguém tem medo da competição. Fala, pode abrir, nos prepara, tem que fazer de forma gradual, porque senão todo mundo quebra com esse maluco. Mas se fizer de forma gradual, é isso que o Brasil precisa. É isso que o Brasil precisa voltar a competir. E isso vai dar a nós, empreendedores, uma outra grande vantagem: pressionar o Congresso Nacional para aprovar essas reformas que não saem do papel. Porque se não aprovar, vai prejudicar os negócios. Então uma coisa ajuda a outra. O Brasil teve essa política protecionista durante tanto tempo, porque sempre era o dilema assim: não, tem que primeiro diminuir o custo do Brasil para abrir a economia. Bom, a gente não cortou nem o custo do Brasil, nem abriu a economia. Então a gente teve o pior dos dois mundos. O Brasil perdeu competitividade, perdeu o mercado, e nós continuamos focados nesses privilégios que custam só em subsídio nesse país 330 bilhões de reais por ano. Um verdadeiro absurdo. Não tem nenhum critério para saber o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, abertura unilateral da economia. A segunda coisa fundamental no nosso programa, e que também tem a ver com empreendedorismo, é a questão do meio ambiente. Eu falei, meio ambiente até pouco tempo atrás era tratado assim: essa pauta é da esquerda, preservar a natureza,
é coisa de partido da esquerda e que usa esse argumento ambiental para criticar o capitalismo, para criticar empreendedor, para criticar a economia de mercado. Só que mudou o mundo. Mudou o mundo porque os países se comprometeram a se tornar carbono neutro até 2050. Todos os países assumiram essa meta. E a iniciativa privada, o mercado, já disse que não vai investir um centavo em nenhum negócio no mundo que não for sustentável. A famosa letrinha do ESG, do sustentável, do ambiental e da governança. Tem no mundo hoje 50 trilhões de dólares para investimento. O Brasil precisa desse investimento desesperadamente em infraestrutura, saneamento básico, portos, aeroportos. Só que não vem um centavo desse dinheiro se nós não zelarmos para essa questão. E aí nós temos uma vantagem competitiva entre todos os países do mundo. O Brasil é a superpotência ambiental do mundo. Não se resolve a questão ambiental do mundo sem o Brasil. O Brasil tem terra para fixar o carbono, mais da metade do carbono do mundo. E fixação de carbono vai ser commodity daqui para frente. Assim como o petróleo foi commodity no século XX, a commodity do século XXI é fixar carbono. Então nós temos de fazer isso. E o terceiro ponto é algo que vocês aqui em Barueri já têm de forma boa, que é a questão da digitalização do governo. Barueri é um dos melhores municípios do Brasil nessa questão de digitalização. Acabar com a burocracia, descentralizar. Porque isso é fundamental, inclusive, para os nossos programas sociais. E todo mundo fala, o Partido Novo tem que falar assim de programa social, tem que falar assim dos menos favorecidos, mas tem que fazer isso com critério. Nós temos que fazer isso olhando o que dá resultado e o que não dá resultado. Vou dar apenas um exemplo. Estamos falando agora do auxílio emergencial. Todo mundo fala de auxílio emergencial. Só que o auxílio emergencial é um programa que não tem critério. Porque se tivesse critério, o que devia estar focando? Nas pessoas de baixa renda, que têm mães com criança, tem um retorno sobre investimento social muito maior do que um adulto sozinho. Então, devia ter dinheiro diferente. Mas para você criar dinheiro diferente para um adulto sozinho e para uma mãe com 3 filhos, precisa ter critério. E a gente não consegue ter critério porque não tem dado, porque não tem informação. Então, nós precisamos digitalizar para melhorar a eficiência do gasto público. Porque senão a única coisa que sobra para o Brasil é aumentar imposto para ficar jogando dinheiro fora. Hoje mesmo, tem uma notícia, a Oi, a famosa Oi, está em recuperação judicial. Sabe quanto o governo Lula e Dilma gastaram em querer transformar a Oi numa empresa global para disputar o mercado de telecomunicações? R$1 trilhão. Queimamos R$1 trilhão com um ufanismo nacionalista de que o governo ia ajudar a criar uma empresa capaz de competir globalmente no mundo na questão de comunicação. O que aconteceu? Quebramos. Quebrou a empresa, está lá em recuperação judicial e jogamos fora, queimamos R$1 trilhão sem critério nenhum. O Brasil não aguenta mais isso. O Brasil produtivo não aguenta mais isso. O Brasil produtivo não aguenta mais ficar pagando imposto para sustentar um Estado ineficiente, para ter programas sem critérios, para não saber avaliar o que funciona e o que não funciona. Então, nós vamos fazer uma campanha para o Brasil dos empreendedores. Hoje, 53 milhões de brasileiros querem empreender. Nós temos que governar para esses 53 milhões, porque são esses 53 milhões as grandes locomotivas que vão gerar emprego para os outros 190 milhões. Sem eles, não tem emprego, não vai ter melhoria social, não tem desenvolvimento econômico, não tem colocar dinheiro onde a tecnologia pode ajudar a gente a recuperar a produtividade e competitividade no Brasil. Portanto, o Partido Novo vai ter uma plataforma moderna, no sentido de inserir o Brasil no mundo e não manter o Brasil isolado do mundo. Fazer com que o talento dos nossos empreendedores se transforme num ativo transformador do meio ambiente, de políticas sociais, de desenvolvimento regional. É isso que o Brasil precisa. O Brasil não precisa mais de governo, o Brasil precisa mais de empreendedor. E o que o governo tem que fazer é deixar os empreendedores trabalhar e acreditar nesse país. Temos que reduzir carga tributária? Sim, mas temos que reduzir a carga tributária com a pressão de vocês. Todas as reformas que aprovam nesse país têm a pressão da sociedade. Político só se mexe com pressão da sociedade. Isso é verdade. Quando nós estamos unidos, aprovamos uma reforma trabalhista. Quando nós estamos unidos, aprovamos uma reforma da Previdência. Quando estamos desunidos, como foi o caso da reforma tributária, perdemos a batalha para o corporativismo.
Então nós precisamos nos unir como sociedade, porque a única coisa que fura o bloco do corporativismo no país é a pressão da sociedade. É o voto consciente, é o cidadão participativo. E só para finalizar, parte do nosso problema na política hoje é parte sim da nossa sociedade, que se tornou omissa na política durante muito tempo, que deu as costas para a política, que só pensa no dia da eleição em quem vai votar, e você liga para o seu amigo e fala assim, me dá um nome aí de um deputado para votar que eu não sei quem é, mas dá um nome aí. Aí você nem sabe quem você votou, 70% das pessoas não lembram quem votou na última eleição. Como é que a gente quer ter governo responsável? Como é que a gente quer ter bons representantes? Como é que nós vamos poder avaliar aqueles que nós votamos e falar esse aqui merece continuar no poder e esse aqui merece perder o mandato porque não fez nada por nós? Então, nós precisamos desse voto consciente. E vocês têm um papel fundamental. É alertar as pessoas, abram os olhos, saibam quem vocês estão votando, entendam o currículo e as propostas, gaste um pouco de tempo, porque essa escolha de outubro vai determinar o futuro desse país nos próximos anos. Se nós errarmos a mão na eleição de 22, nós vamos arruinar esse país para as próximas gerações, para os nossos filhos e netos. Porque o Brasil já comeu toda a gordura com o desgoverno. Daqui para frente, ou nós colocamos o Brasil no caminho da retomada do crescimento sustentável, ou nós vamos entregar um país pior para os nossos filhos e netos. Então, essa é uma eleição histórica. É uma eleição que está em jogo a retomada do crescimento e a própria democracia nesse país. Se os populistas vencerem essa eleição, nós vamos ter dias muito difíceis pela frente, dias que colocarão em ameaça a economia de mercado e a democracia. Então, não tratem essa eleição como uma eleição qualquer. Essa é uma eleição que nós precisamos de cidadãos conscientes que vão fazer a diferença com uma escolha criteriosa nas urnas de quem tem que governar esse país. Muito obrigado. Agradecemos ao pré-candidato Felipe Dávila. Agora nós vamos solicitar que o pré-candidato Vinícius Poit possa se apresentar. Recebi um microfone chique aqui, né? Entrevistador. Pessoal, tomei algumas notas aqui enquanto o Felipe falava. Primeiro, bom dia a todos. Bom dia. E a todas vocês aqui que estão presentes. Obrigado, presidente, por nos convidar e abrir as portas da casa. A casa tem que ser uma casa suprapartidária, abrir a porta para todo mundo. Mas vou puxar a sardinha para o nosso lado. Quero ver quem vai vir aqui com histórico de empreendedor, que já descontou duplicata, que já enfrentou a dificuldade trabalhista nesse país. Que a gente precisa dos nossos representantes lá na Câmara, no Senado, no governo, na presidência da República. E não gente, né? Eu gostei de uma frase do presidente, Cadu, que o Melão sempre me fala o seguinte: todo mundo fala, o São Paulo é rico, o Estado de São Paulo é rico, o governo de São Paulo... Exatamente, o Estado é rico, o povo é pobre. O governo de São Paulo é rico, arrecada, aumenta ICMS no meio da pandemia, não segura o aumento de IPVA. Os municípios e as empresas são pobres. Frase do Melão, e que eu uso por aí. E aí o presidente me falou um negócio que a gente já pegou, né, Melão? O presidente falou assim, o recurso público tem que ir para quem produz. Tem que voltar para quem produz, não para quem gasta. Quem produz, quem gera emprego, é a população, é o comerciante, é a indústria, é o empreendedor, não é o governo. Quem gera emprego, quando o governo fala o Brasil gerou, não foi o governo. É o empreendedor que gera emprego nesse país. Então, queria começar com essa fala, muito feliz aqui, na casa do empreendedor de Barueri, não só de Barueri, Santana do Parnaíba, tudo aqui, certo? Da região, presidente. Cumprimentar meu amigo Felipe Dávila, ele sabe, eu fico muito feliz, né? Além da Mônica e de outros que estão aqui, mas foi a primeira pessoa que eu procurei quando eu decidi vir para a política, né? Na verdade, eu não sei se eu almocei primeiro com o Melão ou se foi o Felipe que eu fui na reunião, porque foi os dois caras que eu procurei. E aí o Felipe falou, Poit, me recebeu lá no escritório dele. O Felipe já trabalhava com isso fazia tempo, estudava todo o país, né, Japão? E aí chegou para mim, Poit, você precisa de densidade política, né? Precisa conversar com as pessoas. E olha onde a gente está aqui hoje, né? Muito feliz de estar ao seu lado ao longo dessa caminhada
e especificamente hoje, amanhã e quarta, pelo estado de São Paulo. Eu queria até pedir para levantar a mão, presidente, porque além de pessoas, cidadãos, comerciantes, industriais que estão aqui, né, meu time que está acompanhando a gente, tem gente que resolveu dar até um passinho a mais e se pré-candidatar a deputado ou deputada. Né, aqui a gente está com a Mônica Rosenberg. Levanta a mão, Mônica. A guerreira, sou suspeito para falar do próximo, e eu vou... Não é privilégio para quem é corintiano não, viu, Melão? Mas tá com o Vitor também ali, ó. Porque... 2 corintianos que querem pra cima. Aí, quando eu falo isso, eu perco todo o apoio às vezes, viu, Mônica? Mas eu tenho certeza que é a maioria. Certo? Tô vendo aqui o Melão, que já é um gigante, nosso deputado estadual, e que tá no pleito aí para reforçar o time do Novo. Né? Uma salva de palmas pro Melão. O Cadu, que, cara, muito obrigado. Cadu, que é nosso anfitrião hoje aqui, junto com a Associação Comercial. É um gigante, a gente se conhece desde lá de trás, dos dogão lá no calçadão de Osasco, né? Que é raiz ali, viu, presidente? Nós vamos comer dogão lá no calçadão de Osasco com o Cadu. Obrigado, viu, Cadu? Parabéns, cara. Marcélio, né? Tem gente que acompanha nós de todo lugar, viu, presidente? Aqui, eu não sei qual que é o presidente. A hora que eu falar presidente é para os dois, então. Marcélio Leão de Campinas, né? Logo atrás ali o Rafael Talarico também, obrigado. Ana Luísa, representando o time das mulheres, a mulher, desculpa, né, demérito, sem demérito, mas mais elegante aqui, com o chapéu, aqui tá linda, né, parabéns. Edson Japão. Quem mais? Estou olhando, estou procurando pré-candidato e pré-candidata aqui, não faltou ninguém, né? Aí tem gente que pode ajudar também, estou vendo algumas aqui, viu, Ventim? Que pode se candidatar também, pode vir para o pleito, a gente traz. Mas eu não podia deixar de falar de vocês, porque para mudar a política a gente precisa começar mudando as nossas atitudes do dia a dia. Seja como cidadão, fazendo o que é correto, né, lutando por mais liberdade, engajando, seja se pré-candidatando, porque a frase que me motivou, e eu falei presente lá no começo agora, é uma frase do Platão adaptada aqui: o preço que todo mundo vai pagar por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Eu não quero ser governado porque não entende nada de comércio, presidente. Não quero ser governado porque não entende nada de indústria, não entende nada de crédito para empreendedor, não entende nada de refis, não entende nada de gerar emprego. Entende de gastar, entende de privilégio. E está muito distante da realidade do empreendedor. Eu escuto o Luiz Felipe Dávila falar e vendo o histórico, né, capacidade de realização, ranking de competitividade, e é legal a gente ver que a cidade de Barueri tem uma representatividade grande, mas e o cidadão de Barueri, como é que está? E é aí que a gente precisa olhar. Pesquisem o histórico dos candidatos. À presidência, ao governo, mas até mais um cadinho assim, dos legisladores, Marcelo. Porque é ali que decide as leis. É ali que controla o presidente da República que está fazendo besteira lá em Brasília. É ali que luta para revogar impostos que o governador do estado de São Paulo coloca no meio da pandemia. A gente tem que saber em quem a gente vota. Não pode deixar para escolher na última hora. Eu coloquei aqui também, gente, histórico de quem vocês vão votar, histórico de quem vocês vão colocar lá na eleição, porque falar um discurso bonito, o cara se treinar, fizer umas aulas, né? Alguém até escreve para ele lê naquele teleprompter. Hoje tem aqueles teleprompter que você não vê. Você, rapaz, como o cara tá falando bem, preparou, mas tá lendo. E tá tudo bem, não tem problema. Mas isso qualquer um faz. É só se preparar. Agora analisem as pessoas, o que elas foram na vida delas. O que elas já fizeram, porque isso diz muito sobre o que elas vão ser. O que elas vão fazer daqui para frente. Então não adianta a gente sempre acreditar no Midas, em alguém que vai resolver a vida de todo mundo, no herói. Porque se nunca fez isso daqui para trás, por que vai fazer daqui para frente, gente? O Brasil se viu num momento tão polarizado que a gente começou a acreditar, e está aí o momento que a gente chegou. Vamos olhar para quem já gerou emprego.
Vamos olhar para quem defende a liberdade individual e sempre defendeu. Vamos olhar para quem conhece de administração pública. Da minha parte, caminhando para a conclusão, presidente, venho aqui como empreendedor, como comerciante, que está lá na Câmara dos Deputados representando a nossa classe, aquela que gera emprego, aquela que produz, não aquela que gasta. Aquela que na pandemia tem que cortar gasto, às vezes tem que reduzir jornada de trabalho e não vai aumentar o preço para o cliente, porque é o que o governo faz, o governo não corta gasto e aumenta o preço para o cliente. Na verdade não é cliente, né? Porque o imposto ele pega a gente querendo pagar ou não, é obrigado. Venho aqui como pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, defendendo pautas concretas, não para mitar nem para lacrar. Não para ficar gerando polêmica e buscando like em rede social, mas para resolver a vida do cidadão. Para trazer mais ensino profissionalizante para os jovens. Pessoal, 1 em cada 4 jovens no estado de São Paulo está desempregado. 25% de desemprego dos 16 aos 24 anos. E isso, e o Edson Japão sabe disso, que vem de uma origem batalhadora ali, né, Jardim Niterói, Maria Luísa, Joaniza, na zona sul de São Paulo, uma região que já evoluiu muito, mas ainda com uma vulnerabilidade social muito grande. E você furou a bolha, você subiu a escada ali, que você escreve no seu livro até, literalmente subir a escada para estudar, para ir para o campinho de futebol e venceu na vida e quer ajudar seus amigos. Uma história que eu me orgulho muito. Mas ensino profissionalizante e educação não é só empregabilidade, não é só garantir o futuro dos jovens, mas é também, inclusive, redução da violência. Não adianta a gente corrigir segurança pública no estado de São Paulo somente, e precisa, tá? De mais polícia na rua, de mais preparo, ensinamento e treinamento, Alex, que veio de Cotia para vir aqui, obrigado. Para treinar a nossa força policial, que são heróis, mas é na prevenção também. Estava falando com o pessoal do Rotary, espaços de comunidade, vida em comunidade, espaços públicos de convivência, educação, primeira infância, ensino profissionalizante para ter um emprego. O cara não vai cair em coisa errada, porque está ocupando o tempo dele trabalhando e produzindo. São Paulo só tem 10% das mais de 1,5 milhão de matrículas do ensino médio que tem algum tipo de contraturno. A gente precisa aumentar isso. Minas Gerais está aí do lado, né? Preciso nem dizer, melhor governador do Brasil está lá. Governador Romeu Zema. Programa de 75 mil novas vagas de emprego agora. Levando todas as empresas embora de São Paulo. Falei outro dia para o Zema, o Felipe estava junto. Eu falei, Romeu, acabou, hein? A partir de 2023. Aí ele falou, uma lá, cá, Poit, uma lá, cá. Eu falei, tá bom. Você reelege lá, a gente elege aqui. Então, ensino profissionalizante, é segurança pública, é futuro para os jovens, é empregabilidade. E Barueri sabe, a vocação de Barueri de atrair empresa, de gerar emprego, tem que ter mão de obra qualificada, senão a empresa não vem. Segurança pública, a gente já falou aqui. Melhorar as condições do efetivo que está na rua agora. Botar mais polícia na rua, porque em 10 anos a população de São Paulo cresceu de 40 para 46 milhões de pessoas. O efetivo da polícia na rua diminuiu de 93 para 83 mil soldados. Alguma coisa vai dar errado. Tem mais gente, menos polícia. Mas não é só isso. É ganhar eficiência com o BO unificado. São Paulo não tem, outros estados têm, Vitor. Polícia Civil, Polícia Militar acessando a mesma base para ganhar eficiência. Senão a Polícia Militar vai lá, tem o flagrante, pega todo mundo. A Mônica, que trabalha com pauta de combate à corrupção, que conhece da pauta de segurança, vai lá no escrivão da Polícia Civil, tá lá, tudo gargalado. E outro dia a gente teve lá em Paraibuna, terra da bananinha, que todo mundo conhece, e um vereador lá que é a Polícia Civil contou pra gente que ainda tem a digital com o dedão. Pelo amor de Deus, gente. Não, o Vitor tá balançando a cabeça que é advogado, eu vejo lá você lutando pelas causas. Saúde, com 100 hospitais estaduais do estado de São Paulo e com a Prodesp, se a Prodesp tá lá, né, Melão? Eu falo muito, Melão, o deputado estadual acompanha isso. Prodesp tá lá para dar tecnologia, dar software, equipar o estado. Se não botar o prontuário único eletrônico nos 100 hospitais do estado de São Paulo e transformar digitalmente a nossa saúde, pode privatizar. Mas se botar e perder o sentido também, a gente privatiza também. Porque você está lá, tem que ter algum sentido, tem que ter alguma eficiência. Então,
Concluo aqui minha fala, presidente, agradecendo muito. Dei uma pitada em algumas propostas e algumas coisas que a gente vai fazer na educação, na segurança pública, na saúde, prestigiando muito os pré-candidatos e pré-candidatas que estão aqui, né? E todos e todas vocês que tiraram um tempinho de trabalho para falar de política e escutar um pouco e fazer um movimento para a gente mudar a política do nosso país. Obrigado. Nesse momento, nós vamos chamar o senhor Moacir Félix, ele que é presidente aqui da Associação Comercial e Industrial de Barueri, também vice-presidente da FACESP, a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, conselheiro do CIESP, também ex-presidente e membro do Rotary Clube Empresarial Barueri. Convido, então, a vir fazer uso da palavra o senhor Moacir Félix. Bom dia a todos, a todas, candidatos. Para a gente é uma honra a gente estar recebendo vocês, iniciando essa jornada juntos, porque vocês estão iniciando a campanha de vocês, nós estamos iniciando as nossas sabatinas e nossos debates. É uma casa que se propõe a ouvir todos, porque a sociedade ela tem que estar consciente realmente do que vai acontecer nesse país. A polarização não é boa para nenhum dos lados, nem muito menos para o país. Mas como vocês já falaram, e vale a pena sempre a gente estar mencionando isso, que o governo ele é administrador dos nossos recursos. O governo não gera riqueza em lugar nenhum do mundo. Porém, nós temos que cobrar o que é a eficiência dele. E é o que não acontece hoje no país. Então, nós hoje, o micro e o pequeno que nós representamos, é a nossa base, né? Somos 80% da minha base aqui da associação é o micro e pequeno, nós representamos 70% do emprego no país. Então, você vê uma inversão de investimento, onde realmente tem que ir o investimento na ponta para gerar emprego, segurar emprego, às vezes nem gerar, você só manter o emprego já é um vencimento. Então, você não vê, você vê os grandes grupos, deu um exemplo da Oi aqui, tem outros grandes grupos que recebem bilhões, trilhões de dinheiro, e o micro e pequeno, que às vezes quer um aporte pequeno de 100, 50 mil para sobreviver e manter a porta aberta, não chega. Por quê? Isso vai ser até uma pergunta para os candidatos. O que acontece? A gente vem de uma crise 18, 19, 20, 21. Como é que um micro e um pequeno empresário ele vai ter uma base, um score dentro de um banco privado? É impossível. 70% do CNPJ está negativado. Tem algum tipo de negativação. Então, você não vê a flexibilidade do governo para falar o seguinte, não, ele está negativado, mas vamos dar dinheiro para ele. Porque se a gente não investir nele, aí que ele quebra. Então, hoje, quando o governo bota dinheiro nos 3 maiores bancos, Itaú, Bradesco e Santander, tem um spread bancário e ainda fala, você está negativado, não vou te liberar o teu dinheiro. Porque o dinheiro que está no governo é o nosso dinheiro recolhido. Então, o governo não está fazendo favor nenhum, não. Ele está investindo. Então, quando a gente levantou o veto contra o presidente do Refis, foi justamente isso. Porque muita base do governo fala que está perdendo dinheiro do imposto. E não é. O micro e pequeno paga. Quem não paga são os grandes. Então, se você pegar o Refis, o micro e pequeno vai vender o carro, vai vender a geladeira, mas vai pagar. Então, quando você chega nesses grandes grupos, que tem um escritório tributário de 40 advogados, vai enrolar, vai eliminar e acaba não pagando. Se você olhar lá, os 10 maiores devedores são os grandes grupos, não é o micro e pequeno. Então, quando a gente defende, a gente levantou as assinaturas nas 2.500 associações do Brasil, né? Nós temos 2.500 municípios, é uma força que se faz ouvir e a gente tem que se levantar mesmo, porque a gente que sempre na ponta, né? Nós temos aqui vários associados, diretores, conselheiros, muitos contadores, que é um manicômio tributário. É um manicômio. Então, assim, como nós estamos lá atrás em investimento de competitividade, é por causa disso. A gente não tem grana, a grana para vir é burocrática e para a gente investir é complicado. Então, quando a gente acredita no país, na pandemia mantemos as portas abertas, a custo, muita gente sabe. Foi um empresário desmanchando patrimônio que conquistou a vida inteira e você não vê o governo queimar.
Nada. Não vê o funcionário público, ele continua na crise os 2 anos recebendo integralmente. Você não viu o governo falar, vamos reduzir 30%, 40% de uma folha estadual, federal, municipal. Não, todos receberam integralmente. Então, como é que você estimula o privado com essa diferença? Né? Que hoje a classe média não é a classe média mais empresarial, a classe média hoje é o funcionário público. Porque ele tem a certeza que vai receber, ele tem a certeza que não vai ser mandado embora, que é um dos temas, candidato, a meritocracia. Nós não podemos ter uma estabilidade funcional, vitalícia, no funcionalismo público. Se ele não é competente, se ele não chega no horário, tem que ser demitido. Então, assim, essa cultura instalada, né, há séculos nisso, desde a colônia do funcionário público, isso tem que ter uma mudança. Porque senão ele não vai querer atender a gente bem, porque ele tem uma estabilidade, né? Isso é uma discussão antiga, mas é uma discussão que tem que vir para a mesa, sempre. Então, assim, eu fico por aqui, porque quando a gente começa a falar, a gente se empolga do empreendedorismo. Eu acho que, assim, as pautas têm tudo a ver com a nossa atual situação. É um ano, eu acho que talvez o mais importante da história do país é essa eleição. Né? Muita gente não está tendo a consciência disso, né? A gente não quer continuar como está, mas também não quer voltar ao que era. Então, nós realmente precisamos de boas ideias, bons candidatos, que realmente é uma outra fase. Putz, escreve essa aí também. Tem muito político que vira empresário depois de ser político. Poucos empresários chegam para ser político. Então, por quê? O cara, depois que é político, ele quer ser empresário. Mas poucos empresários querem ser político, porque a política afasta os bons. Então, pouca gente que é do empreendedorismo quer se habilitar à política por causa disso. E está errado. Porque se a gente se omitir, a gente que somos bons, queremos fazer o bem, queremos produzir, entregar, a gente tem que se envolver. Porque senão a gente está fadado a isso. Sempre as mesmas figurinhas, sempre os mesmos candidatos e sempre os mesmos grupos, ou os mesmos partidos. Né? Então a gente realmente tem que abrir o leque, tem que ouvir, e realmente é isso. A gente está na era da informação. Nós nunca tivemos tantas informações na vida. Então, em vez de estar no Facebook lá, vendo lá o influencer tal, dá um clique no candidato e puxa o histórico dele. É fácil. Então, a gente tem que passar essa mensagem, pesquisem e votem. Votem bem, votem nas ideias, não no candidato, né? E o histórico dele. Então, gente, vamos começar aqui o debate, sabatina, vamos abrir para as perguntas. E muito obrigado a vocês terem vindo numa segunda-feira de chuva dessa. Então, a casa cheia, graças a Deus. E agradecer aos candidatos novamente terem vindo na nossa humilde casa aqui. Obrigado. Agradecemos o presidente Moacir Félix. Bom, só para organizar, nós vamos fazer 2 blocos de perguntas distintas, tá bom? Primeiro bloco voltado à União, então ao pré-candidato Felipe Dávila. Nós vamos fazer 5 perguntas e, em seguida, nós vamos voltar o nosso olhar ao governo do Estado, pré-candidato Vinícius Poit, 5 perguntas. Bom dia, Dávila. Muito prazer conhecê-lo. Sou José Carlos, presidente do conselho aqui da associação. Já conheço bem o Vinícius, o Melão. Tive o prazer de encontrá-lo aqui agora. Eu só queria te fazer uma pergunta, Dávila. A coisa mais importante que nós percebemos nesse governo último, que vinha com uma enorme intenção de fazer mudanças sérias, mudanças importantes e mudanças de reformas estruturais. Eu ajudo, inclusive, lá junto do Ministério da Economia, e a gente percebe exatamente um bloqueio na parte do Legislativo. Graças a Deus, o processo de renovação do Legislativo aconteceu, o Vinícius pode me corrigir se eu estiver errado, algo em torno de 30% nas últimas eleições. Isso é um fôlego e é uma esperança que nós temos no Brasil, mas todas aquelas medidas profundas, reforma administrativa que está lá engavetada, reforma tributária que não anda, tudo aquilo que nos é importante para destravar o país não anda. Por quê? Porque tranca no Legislativo. Enquanto não houver algo
que impulsiona o legislativo, não vai. Esperar 20 anos para que esse movimento de renovação no legislativo aconteça, eu acho tenebroso. Então, a minha pergunta específica, Dávila, supondo que você está na cadeira do executivo, da presidência do país, como é que você vai lidar com esse problema? Ter ministros técnicos que não são bem-vindos no legislativo. Ter ministros orientados por partidos é a velha tradição política no país. Como é que se resolve esse impasse de uma forma mais rápida? Essa é a minha pergunta. Eu digo o seguinte, primeira coisa, o governo para funcionar precisa ter prioridade clara. Porque se a prioridade não é clara, não sabe qual é a briga política que você vai comprar. Quando um governo tem prioridade clara, essa é a primeira coisa, esse governo não tem prioridade clara. Segundo ponto importante que eu disse aqui, competência administrativa para criar o consenso político. Você está na política e dá as costas para a política, a chance de fazer alguma coisa é zero. Eu me lembro, a primeira reunião que eu tive com o ministro Paulo Guedes, e ele me apresentou a equipe econômica dele. Olha, esse aqui eu trouxe do mercado, esse aqui veio da McKinsey, esse aqui veio de não sei que banco e tal. E eu perguntei, quem veio da política? Porque se não vem alguém da política, como é que vai conversar? E não é dando as costas para a política, é conversando com a política. E conversa republicana. Essa aqui é a prioridade do governo, isso aqui é o que a gente precisa provar, como é que nós criamos um consenso. E naquele tempo eu ainda disse a ele, você tem um craque da política no seu time que você devia valorizar, que é o Rogério Marinho. O Rogério Marinho tinha aprovado a reforma trabalhista. Aí a primeira coisa que ele faz é brigar com o Rogério Marinho. Então assim, não tem jeito, você não tem conversa, não tem diálogo. E a conta na política, como nas empresas, eu criei uma matriz lá no Centro de Liderança Pública, conversa com o político é o seguinte, é impacto da medida versus custo político. Se você só falar do impacto e não tratar do custo político, nada anda no parlamento, porque no fundo a pessoa quer ser reeleita. Eu me lembro da reforma da Previdência, os deputados voltavam para a gente e falaram assim, a gente quer votar esse negócio, mas dá os números aí para a gente votar, porque eu não quero ser o Rogério Marinho, que vota a favor e depois perde a eleição. Então, assim, é engraçado como que é, e isso é importante, isso é legítimo na política, não tem nada de não legítimo. E a função nossa é mostrar com nossos dados e evidências que isso é bom para o país e que isso vai dar voto. A questão da reforma, a reforma tributária, ela não foi aprovada, e eu acho que muito mais por problema da sociedade do que do parlamento. Nós tínhamos um projeto que era a combinação da PEC 45 a 110. Havia o consenso dos 27 estados. Nunca na história do Brasil nós tivemos uma reforma tributária com o apoio dos 27 estados, 27 secretários de Estado. Você pegar a história da reforma tributária no Brasil, nunca chegava um consenso entre os estados. Dessa vez você teve o consenso, tinha o consenso na política. Quem cometeu o erro fomos nós. Ao invés de entender que a simplificação da regra tributária é o primeiro passo, nós começamos a brigar por alíquota. Ah, não, a alíquota do serviço vai ser grande aqui, olha esse semestre aqui, olha quem vai prejudicar aqui o comércio. Bom, nós começamos a brigar antes de ter a simplificação da regra, que era o primeiro passo importante para nós começarmos aí sim discutir a alíquota. Mas o que acontece? Nós brigamos, ao mostrar dissidência na sociedade, divide a política. Então, parte da culpa da reforma tributária não ter caminhado foi nossa. Segunda, foi do governo. O governo não tinha convicção no projeto que estava sendo debatido. Não queria encher a bola do presidente Rodrigo Maia, então. Aí o que ele faz? Cria o próprio processo para criar a reforma tributária do governo. Aí o Paulo Guedes pede para a Receita Federal escrever um projeto de reforma tributária que ele não leu e mandou direto para o Congresso. Então, é uma sequência de irresponsabilidade que não dá para culpar o legislativo nesse caso específico. É um monte de desarranjo. É um desarranjo do governo que não tem credibilidade. É o desarranjo do governo em querer fazer um projeto para dar um bypass num projeto que tem o consenso de 27 governadores. E é o desarranjo da sociedade civil que começou a brigar em torno de alíquota antes de ter a simplificação dos impostos. Então, é um bom exemplo de mostrar como que as coisas não funcionam. E eu vou só mostrar um que funciona só para um contraponto. A reforma da Previdência.
A reforma da Previdência funcionou porque nós conseguimos convencer a sociedade que aquilo ia combater privilégio. Aí as pessoas foram à rua a favor da reforma da Previdência. O Brasil é o único país do mundo que as pessoas foram à rua para defender a reforma da Previdência. No mundo inteiro, as pessoas vão à rua contra a reforma da Previdência. Mas aqui nós tínhamos a narrativa certa e um governo disposto a comprar a briga. E esse governo foi o governo Temer, que deixou a coisa pronta. Votou no governo Bolsonaro, mas foi lá que preparou o terreno. Então, assim, governo comprometido, sociedade mobilizada, o corporativismo perde a batalha. Por isso que a gente precisa ter um governo com prioridades claras. Perfeito, obrigado. Candidato Felipe Dávila e deputado Vinícius, vocês colocaram aqui que realmente, para que as coisas aconteçam, precisa se ter aí uma aclamação pública, né, para que as reformas aconteçam. Nós, empresários, a classe empresarial, teve uma grande reforma que modificou e animou bastante a classe empreendedora, que foi a reforma trabalhista, 2017. Hoje, os juízes federais do trabalho, eles têm um poder incomensurável nas mãos, né? Praticam atos assim mais absurdos que se possa imaginar, como, por exemplo, despersonalizar uma empresa sem dar o direito da parte contrária se defender. Quando ele vai se defender, já houve a penhora, às vezes a pessoa já não é mais sócio da empresa, está lá, e é raramente você conversar com o empresário que alguém não tem uma história dessa para contar. Então, a reforma trabalhista gerou um freio, né? Um freio aí para as ações que eram também tocadas à torta e à direito. Em outubro, o Supremo declarou inconstitucional 2 artigos importantes, que eram os artigos da sucumbência, tá? E que para nós, a classe jurídica e empresarial trabalhista, entendemos que foi um retrocesso, praticamente uma revogação da reforma trabalhista. E a crítica foi que essa reforma também não houve uma reforma do processo do trabalho, dando ao juiz, né, ainda hoje esse poder. E a nossa pergunta é ao senhor o seguinte: no seu governo como presidente, como que vai ser o diálogo junto ao Supremo, que nesse caso específico não ouviu a classe empresarial, não ouviu da forma correta os representantes de empresas e representantes jurídicos aí? A gente vê que o Supremo tem gerado assim travas em vários assuntos importantes para a classe empresarial, principalmente no ponto de vista tributário. Então parece que quando o Supremo está de bem com o governo, eu não coloco matéria ruim na pauta. Vocês estão aqui meio que me incomodando, nós vamos botar matéria ruim na pauta. E aí a gente não tem uma previsibilidade do que virá, se isso vai ser decidido ou não, e aí a gente tem aquele problema da instabilidade jurídica, que é o empresário aqui não consegue hoje saber o que vai ser o budget dele do ano que vem. Esse ano, até o meio do ano, parece que sim, depois de repente vem uma norma e muda. Então a minha pergunta é: como que vocês vão lidar com o Supremo nesses assuntos de importância para a classe empresarial em geral? Obrigado. Excelente pergunta, Robson. Vou responder pelo seguinte: olha só o que é uma legislação mal feita, que não pensa no empresário, que só pensa no corporativismo do trabalho. A legislação brasileira trabalhista, antes da reforma, o Brasil tinha 4 milhões de processos trabalhistas na justiça. 4 milhões. Depois da reforma trabalhista, caiu para 1 milhão. Sabe qual é o país segundo colocado no mundo? Quantos processos trabalhistas tem? 60. Não é 60 mil, 60 processos. Contra 1 milhão. Então, se você olhar a legislação trabalhista brasileira, parece que nós somos ainda senhores de escravo, que damos chibatada todo dia nos nossos empregados, que não nos preocupamos com os nossos empregados. Porque não é possível um lugar ter 1 milhão de processos, o segundo país tem 60 processos. O que é isso? É o corporativismo do trabalho. A justiça do trabalho é a justiça mais corporativista que tem, como sabemos. Então, como é que nós temos que quebrar isso? Primeira coisa, e isso eu vou fazer, acabar com o monopólio da CLT. Não tem que ter monopólio. Por quê?
O regime de trabalho mudou no mundo e vem mudando a cada vez. Agora, então, depois da pandemia, com o trabalho híbrido, muda os hábitos. Você não retém um garoto talentoso hoje na sua empresa, você fala assim, agora é CLT, carteira assinada, você vai bater ponto, chega aqui às 8 da manhã, sai às 5 da tarde. Ninguém trabalha, você não consegue segurar uma pessoa talentosa assim. Está mudando o regime de trabalho. E outra coisa, a CLT virou outro antro de privilégio, porque nós temos 40 milhões de brasileiros com CLT e 70 milhões de desempregados. Então alguma coisa está errada com essa lei. Num país que precisa empregar desesperadamente as pessoas que nós temos hoje, 12 milhões de pessoas desempregadas. Por que não ter outros contratos de trabalho? Por que não deixar isso ser livremente negociado entre empregador e empregado? Então, tem que quebrar, porque o subterfúgio que nós encontramos foi a pejotização. Você cria lá uma micro e pequena empresa, uma MEI, para você se empregar e para não pagar encargo trabalhista. Então, o que nós temos de fazer é mostrar que a relação madura entre empregado e empregador vai depender de contratos específicos que nós vamos fazer. E não tem mais que ter monopólio da CLT. Primeiro, esse é um ponto importante. O segundo ponto importante que nós temos que pensar na questão trabalhista é o seguinte, é aquilo que a gente está falando assim, olhe o histórico dos candidatos. Os candidatos que a gente está elegendo ajudam a quem quer gerar emprego ou ajudam aqueles que vivem da máquina do emprego? Porque é isso. Se vivemos da justiça trabalhista, se vivemos do sindicato, então essa turma não vai ajudar a vida de quem gerar emprego, vai atrapalhar, porque senão eles perdem votos. Eu chegar lá, ué, qual a função do sindicato? Eu pensei que ia entrar na justiça, ganhar processo, não sei o quê, agora estou perdendo, por que eu tenho que estar no sindicato? Então, assim, nós temos de entender essa gênese das pessoas que a gente vota, porque senão você está votando numa pessoa que está indo contra o interesse que você está querendo defender e que é legítimo. Então, assim, vamos quebrar o monopólio da CLT, vamos permitir contratos amplos entre empregador e empregado, e nós vamos fazer uma outra coisa no Brasil que atrapalha todo mundo, incentivar as pessoas não entrarem na justiça e buscar cada vez mais a questão da arbitrária. O árbitro é muito mais importante, muito mais eficaz. As empresas estão parando de entrar nessa história de justiça e tentar criar um novo fórum de diálogo e entendimento, porque não dá mais para esperar a justiça. Quando a gente olha hoje as empresas brasileiras, quais são os dois maiores pesos? Por exemplo, amanhã uma outra empresa quer comprar a sua empresa. Ele olha lá, tem duas linhas que impedem quase todos os negócios. Passivo trabalhista e passivo tributário. São as duas linhas que inviabilizam uma empresa no Brasil hoje. Então, quando você olha lá, outro dia eu estava olhando, o Carrefour. Sabe qual é o passivo do trabalhista do Carrefour? 40 bilhões de reais. Lógico, emprega lá 160 mil pessoas, 140 mil pessoas, o cara puxa a folha lá e fala, olha o passivo trabalhista, olha o que eu posso correr o risco trabalhista numa empresa. Não tem condição. Não tem condição. Isso aqui é uma coisa que não existe. Então nós temos de voltar. Governo para empreendedor. Tem que ter uma nova lei e não ter mais monopólio da CLT, abrir o tipo de contrato e partir para a arbitragem ao invés de justiça, para que nós possamos ter um clima melhor para empregar e de confiança entre empregador e empregado. A pergunta é a seguinte, nós como empreendedores somos os melhores clientes possíveis dos governos. Por quê? Pagamos muito, recebemos pouco, para não falar que não recebemos nada. Com relação ao processo de desburocratização, queria ter uma ideia do que vocês pensam. Hoje em dia, o empreendedor não paga um imposto por 3 meses, ele tem execução fiscal ou tem o nome colocado em cartório. O inverso é muito difícil. Às vezes você não deve ter, através de um erro de informação, que a nossa, como bem falado, nossa gestão tributária às vezes é muito confusa, ela é contraditória dentro dela mesma, e às vezes o empreendedor declara uma coisa de forma que não ficou muito clara, é cobrado. Quando você entra com um pedido de revisão, isso demora 2, 3, 4 anos para ser analisado. E dentro desse período não consegue certidão, não consegue, que viabiliza muitos negócios. Qual a posição de vocês em relação à desburocratização do processo dentro do empreendedorismo? Obrigado. Bom, excelente pergunta. A melhor forma para criarmos um ambiente empreendedor não é só a desburocratização, é o que eu estava dizendo aqui do meu terceiro ponto, do meu terceiro pilar, é a digitalização. Não, os bancos precisam conversar. Porque uma coisa é você não pagar alguma coisa ou cumprir uma obrigação
por uma questão de caixa, por uma questão premente. Outra coisa é você ter um mau histórico de pagador. Tem duas coisas completamente diferentes. E você não dá para tratar todo mundo com o mesmo peso, mesma medida, com históricos completamente distintos. E você só vai ter isso no dia que você tiver dados consolidados. Todo esforço hoje no governo federal, aliás, esse governo avançou bastante no negócio do governo digital, fez várias coisas importantes, precisa avançar muito mais, mas já começou. Então, primeira coisa, se não digitalizarmos os processos, é uma coisa que nunca nós vamos conseguir ter essa transparência com o empreendedor. Inclusive ajudar o empreendedor. Fala, puxa vida, estou vendo que você está tendo dificuldade nesse setor. Ou pela análise dos números, estou sentindo que têxtil está sofrendo mais do que, por exemplo, um comércio de serviço. Né? Então é importante ter dado. Então nós precisamos partir para isso. Segunda coisa, por que isso não funciona no governo? Porque os bancos de dados não conversam. Você criou... O que é hoje, no fundo, da tecnologia para governo? É o que a gente fala, precisam ter sistemas interoperacional. Os sistemas precisam conversar. Se não conversa, olha aqui, ó, você pega um aplicativo do governo, você tem a e-carteira de trabalho, tem a e-carteira de motorista, tem 34 aplicativos para você ter documento. Isso é um absurdo. Precisa ter uma única coisa, a identidade digital da empresa e do cidadão. E como é que nós vamos fazer a identidade digital da empresa e do cidadão? Isso aí você vai ter que editar no filme, porque senão os outros candidatos vão roubar minha ideia aqui, eu não quero contar. Mas é algo fundamental. Você tem que aproveitar coisas que já funcionam. O que já funciona no Brasil? O Pix. Por que não transformar o Pix numa identidade digital? Dá para você fazer da pessoa física. E você tem que ter amanhã o Pix, pessoa jurídica, vai fazer igual. Você tem ali o histórico. Ali você tem que ter todos os documentos, certidões, histórico. Se você tiver isso, você vai conseguir separar o bom pagador do mau pagador. A empresa séria da empresa picareta. Então, se não tiver isso, não tem critério. E se não tem critério, qualquer coisa que você atrasa, você é visto como mal pagador, você é incluído na categoria daqueles que gostam de dar calote no governo, não pagar, ou pagar só a primeira parcela do refis e não pagar mais nenhuma, etc. Então é isso. Então, precisa ter dado. Por isso que eu estou dizendo que prioridade no nosso governo é essa história da digitalização, é avançar com o processo que já começou no governo federal, vem avançando em estados, aqui em Barueri avançou bastante, mas precisa ter o governante. E aí o Poit vai poder dar o melhor exemplo do nosso governador Zema, que tem uma linha direta do empreendedor com o governador. Quando começa a pegar alguma coisa, por isso que ele atraiu a empresa e a gente perdeu a empresa. Quando tem problema, não é que você liga para o secretário, você liga para o governador Zema. E o que acontece? Olha o sinal de prioridade. No dia que você faz isso, o governador garante que recebeu 3, 4 ligações. Depois nunca ninguém mais resolveu lá embaixo, porque sabe que ia chegar no ouvido do governador, que você ia ligar para ele, e portanto as coisas se resolvem automaticamente. É tudo questão de sinalização de prioridade. E é o caso de um empreendedor que se tornou político e por isso que o governo serve aos empreendedores, serve ao pequeno e médio empresário. Muito bem, eu vou pedir agora para a gente fazer perguntas ao candidato ao governo do estado de São Paulo, Vinícius Poit. Então, perguntas voltadas ao governo estadual. De tantas perguntas super voltadas realmente ao empreendedorismo, uma pergunta que me chama muita atenção, muito bem colocada, Vinícius, aquela hora que você mencionou, da evasão de empresas do estado de São Paulo. Isso é um ponto crucial para a gente que está aqui, né, batendo de frente aqui. A política expansionista ela deixou de ser uma prioridade desse governo do estado de São Paulo, na minha opinião. Você perde, não compõe, e no meio de uma pandemia, aumento de impostos, carga tributária elevadíssima, e a gente não, literalmente, em vez de você dar oxigênio, amarra a pedra no calcanhar do cara e joga ele no lago. Então, gostaria de saber de vocês, assim, qual é a política expansionista hoje, o que o Novo pensa em relação a isso, né? A proteger o empresariado, porque, assim, sem emprego, a gente não chega em lugar nenhum. E isso é o nosso maior problema, o emprego. E você, aniquilando as empresas, o Estado que mais paga deixa de ser o mais competitivo. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Vou dar uma resposta um pouquinho mais longa nessa, porque eu anotei muita coisa, depois o presidente falou um pouquinho relacionado a isso, né? E aí já está um sintoma aqui em todas as nossas perguntas. Cadê o governo digital? Cadê a desburocratização? Cadê o emprego? Problema número 1 do estado de São Paulo é emprego. Rapaz, como assim? O estado de São Paulo, a locomotiva dessa nação,
pesquisa, sempre foi saúde, saúde, saúde. População do estado de São Paulo tem medo de perder o emprego. População do estado de São Paulo está desempregada. Então esse é o problema número 1 do nosso estado. E aí com um governo que tem 27 secretarias de estado contra 12 lá do Zema. Zema pegou do PT com 21, baixou para 12. Aqui o governador, até a secretaria-presidente Rodrigo Maia, ele deu. Para quê? Eu não sei. Para quê? Eu não sei. Tem que perguntar. Porque disse que era para tocar privatizações e o quê? Eu nunca vi o Rodrigo falar nada de privatizações. No nosso governo, Sabesp, CESP, MTU, CDHU e mais um monte de empresas nós vamos privatizar tudo. Tudo. Com a ajuda da Assembleia Legislativa dos nossos deputados lá. Então, para um governo que tem 286 bilhões de reais de orçamento recorde, né, Melão, esse ano? Recorde. 40 bi a mais que o ano passado. E mesmo assim, tem a cara de pau de aumentar ICMS no meio da pandemia, tem a cara de pau de ver o IPVA, não é o governo que aumentou o IPVA, é a inflação do carro médio, a crise dos semicondutores, falta de inflação do carro usado, né? Falta de carro novo na concessionária, inflação. Mas o governo pode sim segurar. O Melão cobrou, várias vezes a gente falou disso. O governador, por decreto, ele pode dar um desconto maior para quem quer pagar à vista ou parcelar. Não deu desconto, quase que não funciona nada, 9%, e aí parcelou só em 5%. Esse não é o governo que vai privilegiar o empreendedor. Inaugurando obra para dar com pau esse ano. 50 bi de orçamento esse ano de investimento, recorde. E aí você vê governador e vice-governador rodando o estado inteiro inaugurando obra. E não é rodando igual a gente não, tá? Comer o carro que está parado ali, demorei um pouquinho para entrar porque eu estava procurando a zona azul que eu pago, combustível que eu pago. É rodando de aviãozinho King Air, pago por vocês, por nós, paulistas. Essa não é a política que eu quero para o meu estado. Eu quero a política do emprego, não a política do governo rico. Projeto do Código de Defesa do Empreendedor. Projeto esse que foi aprovado na Alesp, porque a gente conhece o Código de Defesa do Consumidor. Agora vamos falar de defender aquele que produz e gera emprego? Aprovado. Do Sérgio Vitor, deputado estadual do Novo também, junto com o Melão lá e nossos outros colegas. Não precisa mais de alvará para negócio de baixo risco, alvará de abertura. Onde já se viu, o cara quer abrir uma lojinha, quer abrir um comércio, não é um posto de gasolina, né? Uma indústria química, alguma coisa que necessita realmente talvez uma análise mais apurada. Quer abrir um comércio de baixo risco, precisa de autorização. Olha, eu quero gerar emprego, governo. Ah, não, eu preciso ver se eu vou deixar você gerar emprego ou não. O que é isso? No Código de Defesa do Empreendedor, dizia que não precisava mais de alvará para negócio de baixo risco. No Código de Defesa do Empreendedor, dizia também, aliás diz, porque o projeto está aí no nosso governo, a gente vai implementar no dia 1, em São Paulo, dizia que o empreendedor que começar, e é tanta burocracia, tanta fiscalização, que às vezes ele vai incorrer em alguma coisa, rapaz, é a primeira vez, ele está aprendendo, troca a multa financeira por multa orientativa. Estou explicando em termos mais práticos, né? Mas qualquer dúvida, o autor do projeto está aqui. Só que a hora que esse governo botou a reforma administrativa, que de administrativa não tem nada, é só para aumentar imposto, que de privatização também não privatizou nada, praticamente, os deputados responsáveis bateram duro contra o aumento do ICMS, principalmente com tratoraço, porque foi ICMS na saúde, ICMS no agro, ICMS no carro usado, ICMS para tudo quanto é lugar. E aí, a hora que aprovou na Assembleia, o que o governador fez? Vetou o Código de Defesa do Empreendedor. Esse não é o governo que eu quero para o meu estado, para o nosso estado de São Paulo. No nosso governo esse código vai ser aprovado. É tapete vermelho. Essa questão de ligar para o governador Zema, e aí, gente, não precisa inventar roda, não. Em Minas Gerais, o cara pegou um governo do PT, que nem o login e senha do computador passou para o governador. E não é modo de falar, não. Teve que refazer, eu trabalhei com reestruturação de empresas, sou administrador de empresas. Pegava empresa quebrada e reestruturava. Às vezes chegava numa empresa quebrada, Cadu, e precisava refazer
o fluxo de caixa da empresa, os demonstrativos de resultado, o efeito caixa, pegava extrato bancário porque não tinha nada no sistema. Os caras tiveram que fazer isso em Minas Gerais, porque o PT não passou login e senha. E ele conseguiu fazer o que fez e retomar o Estado. Imagina o quanto que nós vamos fazer por São Paulo, que já é uma máquina, com esse tanto de eficiência que dá para ganhar, privilegiando o empreendedor, não o governo. Fora o ensino profissionalizante para melhorar a empregabilidade dos nossos jovens. Então, esse é o jeito que funciona. E a gente não precisa inventar, não. É olhar o que está dando certo e colocar para rodar aqui em São Paulo. Agora, um governo, e como é democrático, né? E eu estou aqui com bastante humildade, mas muito confiante, com convicção e com certeza do meu passado, do que eu já fiz e o potencial da gente fazer, eu quero perguntem para todos os pré-candidatos que estiverem aqui. Se tiver alguém de Barueri que venha, pergunte. Um governo do Rodrigo, que usou 7 milhões de reais do fundão eleitoral para a campanha dele e do Dória, vai privilegiar o povo ou o governo? Porque pegou o dinheiro do povo para fazer campanha. Isso só dele, tá? Não estou falando do PSDB inteiro. Governo do Márcio França, que usou 17 milhões de reais só na campanha dele, do dinheiro do povo. Povo sem saneamento, sem nada, a gente sabe, Barueri, a importância que tem para tratamento e saneamento em toda a cidade de São Paulo e muito mais. Vai privilegiar o povo ou o governo? Governo Fernando Haddad, que usou 33 milhões de reais do fundão eleitoral na campanha presidencial. Ou do Podemos, que nacionalmente em 2018 usou 39 milhões. Ou do PL, partido do presidente, que está forçando o ministro, que é um baita do ministro lá a ser governador aqui, que usou 211 milhões de reais do fundão eleitoral. Eu quero que... Importante perguntar, Japão. Por quê? Se lá na Vila Joaniza a gente andou outro dia lá na casa de todo mundo e não tinha nada, né, cara? Vivem literalmente no esgoto. Aqui, pessoal, a gente escolheu entrar, como o João Melão disse no lançamento da campanha lá em 2011, 2018, Ricardo, Poit, e para todos aqui, escolham e entrem pela porta estreita da política. E na vida a gente vai ter porta larga para todos os lugares que a gente olhar. Mas a porta estreita, a porta sem fundão eleitoral, a porta cortando todos esses absurdos, diminuindo secretarias do Estado de São Paulo para umas 15, é aquela que garante os princípios e valores invioláveis. É assim que a gente vai gerar mais emprego, tirar poder do Estado e dar poder mais para o cidadão e para o empreendedor. Candidato Poit, a minha pergunta no tocante à educação. O senhor falou por pelo menos 3 vezes do ensino profissionalizante. Até 2018, o Brasil tomou o caminho de fortalecer a universidade, de despejar alunos no ensino superior. E o que nós percebemos que na hora da contratação, nós estamos cada vez mais com analfabetos que têm até um diploma do ensino superior. E o senhor falou do ensino profissionalizante, mas olhando aqui para a educação básica, o que nós também percebemos é uma discrepância muito grande do ensino público e da iniciativa privada. De certa forma, no estado de São Paulo, as parcerias com as OS de saúde permitiram uma melhora significativa na saúde. Então, qual é a sua visão e proposta para a área da educação, visando, inclusive, a empregabilidade dessa geração que daqui 10, 15 anos estará no mercado? Perfeito. Obrigado. Para trazer dados, sobre esse ensino superior no Brasil, que investe, governo reserva orçamento 4 vezes mais para o ensino superior em relação ao ensino básico fundamental. Os países da OCDE, que são países comparáveis, países exemplos, investem 1,5 vezes no ensino superior comparado aqui. Eu digo que o ensino superior no Brasil é como construir esse prédio, o ensino como um todo no Brasil, a educação, como construir esse prédio começando pelo teto. Então você faz um teto bonito, robusto, com bastante investimento, e apoia nos pedacinhos de pau. Vai cair. É óbvio que não vai funcionar. 1 em cada 10 alunos e alunas que saem do ensino médio sabem fazer as operações básicas de matemática.
Ensino superior no Brasil e as faculdades aqui em São Paulo, quem é que entra e quem é que estuda? Salvo alguns heróis, né? Que ralam, que dão jeito, que furam a bolha. O cabra que fez cursinho, pagou caro para fazer cursinho, entra na faculdade pública. Aí até uma outra discussão, né? Quando a gente fala de política de cotas no Brasil, a gente devia avaliar muito mais a renda, né? Esse lado econômico do que qualquer outro critério. Porque senão a gente vive aquele negócio aqui, pô, passou na USP e vai ganhar um carro. O que é isso, gente? Passou na USP, pode pagar, paga. Porque aquele que não pode vai poder não pagar porque você está pagando e está ajudando. Está tudo errado, está invertido as prioridades. 1 em cada 10 não sabe fazer operação básica. Aí o governo soltou um monte de financiamento, um monte de coisa para um monte de faculdade, não necessariamente as melhores, que te financia perder de vista, e aí os caras saem até da faculdade bem mais ou menos. Tem um projeto, novamente, não precisa inventar a roda. E aí muita coisa aqui, a gente tem bastante orgulho de dizer que não é que nós estamos prometendo algo, um sonho, ou algo que nunca foi feito. Nós vamos fazer no governo do Estado de São Paulo o que a gente já fez no mandato. Viu o Felipe falando? E, rapaz, eu vou dar 3 exemplos que a gente trabalhou junto. Felipe como CLP, como movimento da sociedade, eu como deputado federal, e aprovamos debênture de infraestrutura. Estou dando um parênteses aqui. Foi aprovada por causa do nosso mandato. Felipe reuniu com a gente, levantou, eu como líder do partido fui na reunião de líderes, Arthur Lira, colegas, expliquei o que era, porque ninguém sabe o que é debênture de infraestrutura lá. Expliquei os benefícios para o Brasil, taxas internas de retorno, baixos, projetos longos, precisa de incentivo ali, e aprovou. Reforma da Previdência. Trabalho nosso junto, para quem lembra, quando logo que eu entrei no mandato, fiz o vídeo das 5 fake news da reforma da Previdência. Lembra que o presidente Bolsonaro, Mônica, até compartilhou meu vídeo e me seguiu no Instagram. Primeira porrada que eu dei, ele já saiu, me desseguiu. Porra, então não pode fazer crítica agora. Tudo tem que ser amém, não pode criticar nada, não pode sugerir nada. Não é essa política que a gente quer, a política baseada em pessoas, sim a política baseada em ideias. E a reforma da Previdência, CLP, a gente fez junto. Coordenei o partido nessa matéria e a gente aprovou. Reforma administrativa, mesma coisa. Essa, infelizmente, a gente não aprovou porque o governo ficou com medo de enfrentar a impopularidade e tirar a estabilidade de algumas vagas do setor. Outras vagas, as chamadas carreiras de ditado, são necessárias. Valorizar o bom servidor é necessário. E sou até a favor que tenha meritocracia, que pague mais para quem é bom, mas que demita quem é ruim. A gente trabalhou juntos, novamente. Quando precisou na comissão especial aprovar a reforma administrativa, quem foi lá foram os deputados do Novo, porque os deputados da base do governo fugiram. Para quem lembra e para quem acompanhou, os 7 deputados da base do governo fugiram. As mais variadas desculpas, estou viajando, estou em missão oficial que não está com dor de barriga, qualquer coisa. E aí os do Novo foram lá e ocuparam as cadeiras, votamos. E para quem me acompanha sabe que até garrafada d'água eu tomei na cabeça lá no aeroporto de Brasília, discutindo e tentando argumentar com o manifestante, que devia estar trabalhando. E não atrapalhando a passagem de quem produz, né? E fazendo algazarra no aeroporto de Brasília. E citei esses exemplos para falar de educação, não precisa inventar a roda. Projeto do ICMS educacional, projeto idealizado pelos nossos deputados estaduais, com a liderança do deputado estadual Daniel José, que já foi implementado pelo nosso deputado Fábio Osterman lá no Rio Grande do Sul. O governo do estado, ele arrecada ICMS. E ele repassa ICMS para os municípios. A gente pode botar meta, regra, indicadores para os municípios receberem mais ou receberem menos. Isso para a educação, mas metas de redução de violência e outras. Para a educação, vamos pegar um índice que compara os municípios do estado de São Paulo, 645, pode ser a prova do Saresp, por exemplo. Município que está indo bem recebe mais. Município que não está recebe menos. Poit. Primeiro, eu não estou inventando a roda, está lá, nossos deputados lutando desde o primeiro ano de mandato, né, Melão? E não aprova, e boicotam, e cerceiam. Agora, se Deus quiser, parece que vai andar esse projeto de ICMS educacional. Mas se não andar por completo esse ano, a gente anda no nosso mandato.
E a gente puxa, incentiva os municípios que vivem de receita, às vezes, de repasse. Aliás, municípios muito pequenos, vocês acompanharam aquela discussão de acabar com os municípios abaixo de 5 mil habitantes? Tinha gente que fala, rapaz, onde eu vou morar? Vai acabar com o meu município? Não! Só vai fazer a fusão, ninguém vai explodir. Lembra dessa proposta do Guedes lá atrás? Mas, novamente, o governo tem medo de enfrentar a impopularidade, né? Mas esse é um projeto importante, o CMS educacional para melhorar drasticamente a educação básica. É uma ideia do Estado de São Paulo? Já funciona lá no Ceará, já funciona em Pernambuco, já funciona em um monte de lugar. E vai funcionar no nosso Estado. Porque a gente não tem medo de impopularidade com o servidor público, que não é o bom servidor, e não é a maioria. Não tem medo de impopularidade com manifestante que fica falando de reeleição, até porque eu sou contra e acho que a gente tem que enfrentar a política para deixar um legado, para formar sucessor. Né? Meu pai mandou mensagem aqui, eu estava anotando as coisas, o Zé Carlos está ali e ele lembra do senhor de conselhos, né, e de consultorias, e o professor Falcone que fala isso, né? Um bom líder e um ótimo líder. Um bom líder bate meta, com a sua equipe aparecendo na frente sem pegar atalho. Um ótimo líder bate meta com a equipe sem pegar atalho e formando o sucessor. A gente tem que acabar com esse negócio de perpetuação na política. Então, o nosso trabalho aqui é deixar um legado, deixar trabalho de resultado, pegar ideias boas e colocar lá para funcionar e passar o bastão para uma nova política, para novas pessoas, como, por exemplo, esse projeto de CMS educacional. Para encerrar, né, eu não podia me furtar quando a gente fala de educação. Hoje, não é que falta recurso na educação. O Brasil, em investimento do PIB, é um dos maiores do mundo em educação. A educação é mal gasta. Então, falta gestão na educação. Não falta recurso. Então, assim, hoje nós temos um exemplo de um sistema de educação que é um dos melhores do mundo, que é o Sistema S. Isso não vai para frente, é da iniciativa privada com dinheiro de recurso público. Então, quando você fala de um SESI, de um SENAI, eu sou filho do SENAI, eu vim no SENAI de 13 anos, 90% de empregabilidade, formado, cursado, entregue para a indústria e para o comércio. Esse é um modelo que deu certo, e dá certo no Brasil há muitos anos. Você não vê esse espelhamento, né? Então, quando a gente fala que pega um jovem com 12, 13 anos, entrega com 18, formado e empregado, os governos não conseguem espelhar isso. Esse é um desafio para vocês, a nível nacional e a nível do governo do Estado, onde está a maior rede do Sistema S. Né? Você chega, o Sistema S ele é dedicado, inclusive nós estamos aqui com uma batalha para trazer um SESC agora para Barueri, porque nós temos uma demanda de um comércio muito grande, da rede hoteleira, enfim, nós não temos mão de obra. Esse é outro desafio do empreendedorismo, né? Tudo começa na base, na base que é muito mal feita, e a gente agora no nível superior, a gente tem aqui formandos escrevendo uma carta, um e-mail igual um WhatsApp. Então você tem advogados hoje fazendo minutas que, pelo amor de Deus, você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou responder isso? Então está tudo errado. Mas o Sistema S hoje, que eu defendo, até porque eu sou oriundo de lá, por que não espelhar esse sistema? Melhorá-lo? Talvez uma transparência maior do Sistema S, que a gente sabe que tem muito recurso, mas você entra hoje numa unidade de um Senai ou de um SESC, você parece que está em outro país. As crianças uniformizadas, com agasalhadas, com 3 refeições, e você olha a instalação, parece que você está em Colômbia, em Nova York, você não vê uma pichação, você vê os professores bem remunerados, é um sistema que tem que ser seguido. E a gente fala assim, por que não segui-lo? Porque a gente entrega o garoto já empregado, e a gente não precisa mais de engenheiro, a gente precisa de técnico. Quem mantém esse país de pé são os técnicos. Então, para cada um engenheiro, são 20 técnicos, que vai ficar na frente tocando. Então, assim, eu queria saber de vocês, realmente, o que vocês acham do Sistema S? Né? A empregabilidade que ele entrega é 90%, maior do Brasil. Ele entrega o garoto ou o jovem empregado e com extrema capacidade. Então, você vê, é aquele cara que vai crescer dentro da empresa, é um cara que tem respeito do mestre, porque você vai lá,
Se ele xingar um mestre, se ele chegar atrasado, não entra. É a nossa velho primário, o nosso velho ginasial, que se você chegasse com o tênis desamarrado, você não entrava, né? Hoje perdeu isso, né? Então, assim, o que vocês acham do Sistema S realmente e desse índice incrível de empregabilidade que entrega no final da reta para o jovem? Obrigado, presidente. Eu conheço bastante de perto, né? Sou suspeito de falar do Sistema S, até do Sebrae também, onde eu tenho bastante orgulho. Citei meu pai aqui, que conhece o Zé Carlos, de um cara que saiu da roça, lá de Oswaldo Cruz, não sei quem conhece ali, depois de Marília, antes de Prudente, morou até os 13 anos no sítio, não tinha luz elétrica, empreendeu, venceu na vida, me deu condições de estudar, então isso, inclusive, um dos motivos de eu estar na política, é o modelo de pensamento que a gente quer trazer para o governo. Um modelo que tenham clusters, inclusive, que a gente conheça o nosso Estado. Aliás, além de perguntar para os pré-candidatos quem que usa fundão, quem não usa, quando vierem aqui, peço que o cidadão de Barueri venha aqui e pergunte, né? Diretoria da CIB não precisa porque vai constranger eles, mas os outros podem perguntar. Pergunta quem conhece o Estado na ponta mesmo. Você é humilde para dizer que o Rodrigo conhece e tal, mas quem é que vem com a bota de Franca e conhece o Paulo Calçadista de Franca? Ou, eu falei com o Cadu ali do Novo Futurotec, conhece a região de São José dos Campos e qual que é a vocação de São José dos Campos? Conhece a região de Bastos e sabe que lá as granjas, a produção de ovos e de seda é importante, né? Ou o setor moveleiro de Mirassol. Tem que conhecer o Estado de São Paulo. E quando a gente conhece, está no nosso plano o ensino profissionalizante, montar alguns conselhos regionais onde o Estado conversa com as empresas, o Estado conversa com as empresas, universidades e jovens, porque não adianta formar, por exemplo, algum técnico em engenharia ou técnico em metalurgia, se a gente precisa de cara de programação. Eu olhei empresas lá fora, em outros países até, rapaz, o Paulo Calçadista de Franca devia ensinar mais tecnologia e desde o ensino médio falar sobre a vocação daquela localidade ali para a molecada já aprender se quiser trabalhar naquele polo. Quando em Olambra é a produção de flores. E em cada lugar do Estado de São Paulo, o governo adequar orçamento e ensino de acordo com a vocação daquele lugar e que as empresas estão contratando. Eu não vou formar técnico em hotelaria, a gente falou um pouquinho do SESC aqui, do setor turismo, se aquele lugar não contrata. Aquele lugar contrata programador. A gente precisa conhecer a matriz econômica de cada lugar do nosso Estado. Então, essa mentalidade do SESC, Senai e Sebrae, a gente vai trazer para o governo. Agora, como o presidente mesmo disse, trazer ainda mais transparência e utilizar bem o recurso, né? Porque a gente olha lá, está cheio de recurso, tem que utilizar mais, não pode ficar recurso parado. Eu falo assim, e aí eu conheço de dentro aqui no Estado de São Paulo, a gente não pode ter orgulho de dizer que sobrou dinheiro no caixa do governo. Nem no caixa do Sistema S. Se sobrou, é porque não utilizou bem ou porque está taxando demais. Aí tem que devolver para o povo. O governo tem que usar o recurso que arrecada, senão diminui a arrecadação. Ah, teve superávit, devolve o dinheiro para a população. Por que não investiu então? Então acho que o Sistema S pode utilizar ainda melhor o recurso, porque faz um baita do trabalho. E é essa cultura que a gente vai trazer para o governo do Estado de São Paulo. Cerramos neste momento esta sabatina com os pré-candidatos do Partido Novo à presidência da República, Felipe Dávila, e ao governo do Estado de São Paulo, Vinícius Poit. Esse programa estará disponível em todas as redes sociais da CIB, bem como em todas as plataformas da Connect TV. Até a próxima!